Pessoal, boa noite. Boa noite. Mais um encontro nosso de segunda-feira. E eu venho agradecer a vocês por esse presente, que é o tempo de vocês. Uma semana que está começando agora, uma segunda-feira brava, vocês estão aqui. Então, para nós, é motivo de muito orgulho, de muita honra receber cada um de vocês aqui. Hoje, geralmente eu sempre gosto de começar dando alguns recados, nós vamos dar os recados, mas antes nós vamos falar do que aconteceu. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Na semana passada, a nossa Aliança Municipal Espírita de Pouso Alegre, ela teve duas oportunidades de divulgar a doutrina espírita. No dia 15 de abril, foi segunda-feira passada, nós fomos convidados pelo pessoal lá de Santa Rita do Sapucaí, pelo Centro Espírita Amor e Humildade, para irmos lá fazer uma apresentação. Representando a AME, eu estive lá, Marcelo também esteve. Foi uma troca muito positiva, Foi a primeira vez que a AME faz um evento lá em Santa Rita do Sapucaí. E é claro, que a gente também não é bobo, nós fomos até lá e em troca nós queremos alguém deles lá aqui. E nós vamos comentar isso também com vocês. Outra oportunidade que aconteceu essa semana foi o pessoal do portal Terra do Mandu. Eles são muito conhecidos na cidade, um veículo de imprensa. Eles têm um podcast, um programa na internet chamado ManduCast. E de repente surgiu a ideia de falar sobre vida após a morte. E aí, quando surgiu essa ideia, vou até fugir um pouquinho do protocolo aqui e contar para vocês como é que foi. Eu queria sugerir para que o Daniel fosse lá, fazer a apresentação. E a equipe falou: olha, nós queremos um programa no ar essa semana. E aí eu liguei para ele e falei: olha, você consegue ir? Ele falou: não. Eu falei: então indica alguém. Ele falou: ó, você arrumou, você vai. Se eu soubesse, não tinha mexido com isso. É claro que eu não vou sozinho, Alguém tem que naufragar no barco junto comigo, E aí, pela oportunidade, nós convidamos a Andressa Perdigão, que é a presidente da AME. Ela é atuante lá no Centro Espírita Amor e Humildade, que é a casa mais antiga de Pouso Alegre. E aí nós, diante desse desafio, estivemos lá. Foi um papo muito informal, muito descontraído. É um desafio muito grande, porque uma coisa é você falar sobre temas espíritas para espíritas. Outra coisa completamente diferente é você estar ao vivo ali no estúdio falando para todos os públicos e a gente não sabe o que vai chegar de pergunta, a gente não sabe como que a entrevista vai ser conduzida. Então, foi um desafio e convido vocês para assistir, caso queiram, está lá, tanto no YouTube quanto no Facebook do Portal Terra do Mandu. Nós somos muito bem recebidos. Então, nosso agradecimento especial para o Maxson Gomes, para a Dani, para o Iago Almeida, para a Nayara André e para o Iratan Andrade. Eles conduziram muito bem a entrevista. O nosso pré-combinado seria mais ou menos de 1h30 no máximo. O programa durou, foi 2h20. E aí depois que saiu do ar, a equipe ainda ficou lá fazendo algumas perguntas, aquelas curiosidades, A gente ainda ficou mais meia hora, mais ou menos meia hora ali, conversando, batendo aquele papo descontraído. Não é uma ação que o Peterson estava lá, o Andressa estava lá, mas pouco importa quem estava lá. O que importa é que a imprensa cedeu esse espaço para nós e ou a gente ia perder a chance. Eu sou sempre daquela ideia, o trem só passa uma vez, ou você pega ou você vai ficar se lamentando. Surgimos a oportunidade, não pensamos em muita coisa, aconteceu, foi bom. A sensação que deu é que entre os convidados e os entrevistadores parecia que era uma conversa entre 4 amigos. Mas que bom, Jogamos aí a sementinha da espiritualidade, muita gente participando, muita gente fazendo comentários, querendo saber de coisas. E o convite está sempre aqui, a nossa casa está aberta, assim como todas as outras casas espíritas. Nós divulgamos lá a página da AME, Se alguém não quiser vir no Vinhas, mas quiser ir nas outras, tem lá os horários, as atividades de cada casa. Bom, então nós falamos agora do que aconteceu. E agora nós vamos falar do que vai acontecer. No dia 12 de maio, que vai ser no domingo aqui no Vinhas do Senhor, a AME
Aliança Municipal Espírita de Santa Rita do Sapucaí, trará para nós a Raquel Sierra. Ela vai fazer para nós uma apresentação, uma palestra, e ela vai falar sobre as mulheres do Evangelho. Então, no dia 12 de maio, domingo, às 8 da noite, nós teremos aqui uma convidada lá de Santa Rita, né, para fazer essa troca aí com a gente. Outro dia, que também vai ser uma data muito importante, recomendo vocês a não faltarem nesse dia. Dia 27 de maio, haverá uma palestra comemorativa. Nós vamos falar sobre os 37 anos do Centro Espírita Vinhos do Senhor, né? E a pessoa que foi escolhida para falar é uma pessoa ímpar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do que vai ser falado, muito do que vai ser mostrado. Alguns anos atrás, quando a casa fez 30 anos, foi feito algo semelhante. Foram feitas, foi pego o arquivo da casa, desde quando o centro só tinha um andar. Nós vamos falar ali de toda a história, né? Vocês vão conhecer um pouquinho também da Dona Ilka, que é a fundadora. E é uma data muito especial. A pessoa que vai fazer essa apresentação para nós é a Eliana, né? E assim, estamos muito felizes por ela ter aceito esse convite. Ela é uma pessoa que está aqui já há um bom tempo, vem de coração, e eu tenho certeza que vai ser uma noite inesquecível para quem estiver. Bom, os recados são esses, e antes de nós iniciarmos a apresentação da noite, tem aqui uma indicação de um livro, que é do Richard Simonetti. O título é Suicídio, Tudo o que Você Precisa Saber. Esse livro está aqui na nossa exposição, ele pode ser adquirido, ele pode ser vendido, caso alguém queira, alguém tenha curiosidade de ler, está à disposição aqui de vocês. O tema da noite é um tema um pouco pesado, complicado, mas eu tenho certeza que o caráter é informativo. Então nós vamos tentar fazer de uma maneira bem leve, para a gente refletir e observar o comportamento das pessoas, da nossa família, né? Porque existem perigos que muitas vezes a gente não percebe. Então nós vamos falar hoje sobre a valorização da vida e o combate ao autoextermínio, que é o suicídio. Então antes, eu convido a vocês, né, quem quiser fechar os olhos, para a nossa prece inicial. E nesse momento, vamos sentindo a energia desse ambiente, vamos sintonizar aqui na nossa casa, esquecer os problemas do dia a dia, esquecer a vida lá fora por alguns instantes, para que nessa noite sejamos intuídos, sejamos aqui, nesse momento, pela espiritualidade, que possamos ser instrumento de informação e reaplicar essa informação aonde nós estivermos. Que saibamos que não estamos sós, que os momentos de desespero são normais nas nossas vidas e que quando esse momento chegar, eu possa estar afinado com o Espírito de Deus, que eu possa ter calma nas minhas decisões, que eu possa pensar no amor das pessoas que têm por mim, que eu possa entregar o meu coração ao alto e valorizar a minha vida, valorizar a oportunidade de estarmos reencarnados aqui. E agradecemos sempre os instrumentos de Deus, que são os homens. Deus ajuda os homens através de outros homens. Que possamos ser a resposta das orações daquelas pessoas que estão sofrendo. Que assim seja. Bom, gente, eu gostaria de falar aqui algumas informações mais técnicas. Motivo de falarmos sobre esse assunto, né, que é o suicídio. Geralmente fala-se muito desse assunto em setembro. Só que esses dados, essas vidas, que são muito importantes, todos os dias acontecem, né, esse fato do autoextermínio. Não tem classe social, pode ser da pessoa mais pobre até a pessoa mais rica, porque todo mundo tem problema, né? Alguns problemas financeiros, outros problemas materiais e outros são problemas existenciais. E aí é que está, porque muitas dessas condições de crises existenciais que as pessoas têm, elas não aparecem, né? As pessoas escondem seus sentimentos por medo, por preconceito,
E hoje na nossa cidade, né, nós estamos falando de Pouso Alegre, uma cidade com aproximadamente 150 mil habitantes. Aqui acontecem, né, pelas estatísticas, 2 suicídios por dia. É um número grande. E são dados que não vêm à tona, porque noticiar esse tipo de morte pode incentivar as pessoas a fazer isso. Então, assim, quem tem familiares que trabalham nos hospitais ou, né, que conhecem agentes funerários, sabem que esse número é alarmante. E sim, acontece muito entre jovens. E realmente é um assunto delicado a gente tocar, né? É um assunto muito complexo. Cada caso ele precisa ser tratado com a devida individualidade. Ninguém se mata porque quer, é porque está sofrendo, né? E não é covardia. A pessoa, a gente ouve muito, né? Mas por que foi fazer isso tão jovem? A família tem dinheiro. Mas, gente, a pessoa que precisa acabar com a sua dor, quando ela não consegue enxergar uma morte ou uma solução, e até mesmo, né, não tem noção do que é a vida espiritual, ela imagina que acabar com a própria vida é a solução de tudo, porque aí ela não sofre. Grande engano. Ela continua no mundo espiritual e esse sofrimento ele só aumenta, porque você pensa que está acabando com a sua dor, mas você está gerando dor para as pessoas que te amam, para os seus familiares, para os seus colegas de trabalho, para todo aquele ciclo de pessoas que convivem com você. E no Brasil, o grupo mais sujeito ao tipo de autoextermínio, né, são homens entre 15 e 34 anos. Então o índice de suicídio é muito alarmante nessa idade, de 15 a 34. E depois o problema atinge também o público masculino a partir dos 70 anos. Infelizmente, devido à vitalidade que algumas pessoas têm quando jovens, quando chegam numa idade um pouquinho mais avançada, se sente inútil, se sente sozinho, e aí acha que talvez seria melhor não existir para não ter que dar trabalho para as outras pessoas. Então isso é muito complicado, é muito grave, porque assim, até então você pode ter uma pessoa, até com uma faixa de idade maior do que essa em casa, e aparentemente está tudo bem. De repente ela aparece aí, né, cometendo o ato do suicídio, e aí já não tem como voltar atrás. O que pode acontecer nesses casos é que a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ter um diálogo. Às vezes a pessoa tem algum problema, às vezes ela tem alguma angústia, e ela não quer comentar porque ela não quer dar trabalho, né? E hoje, como nós estamos muito conectados com essa era da internet, né? O celular virou, né, mais presente do que as pessoas, né? A gente acaba não percebendo. Então, isso pode acontecer na casa de qualquer um de nós. E é muito grave isso. Outra informação grave que a gente precisa passar aqui é que das tentativas de tirar a própria vida, entre homens e mulheres, as mulheres tentam mais. Mas por que elas tentam mais? Porque elas tentam tirar a vida com métodos ineficazes e aí acabam tentando 2, 3, 4, às vezes até 5 vezes até conseguir. E na faixa do público masculino, em boa parte dos casos, quando eles tentam tirar a própria vida, a maioria deles consegue logo de primeira. Então, assim, o dado estatístico ele é muito alarmante. As mulheres tentam, mas estão tentando mais do que os homens, e eles tentam logo de primeira, a grande maioria consegue. É difícil falar sobre isso, né? A gente precisa enxergar essas vidas ceifadas como um grito de socorro. E não é fácil. E por que as pessoas tentam se matar? Não tem como a gente medir a dor de cada um. É impossível. Não tem uma régua, não tem uma fita métrica que possa medir, olha, aquele ali está sofrendo, mas é um sofrimento mínimo. Claro que não. Todo e qualquer sofrimento ele pode ser aumentado, dependendo de como que a gente vive isso. E os sentimentos e os pensamentos suicidas, é normal ele acontecer com quase todas as pessoas. Não quer dizer que esses pensamentos vão acontecer sempre. Todo mundo tem problema.
Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade. E diante de um problema, diante de alguma situação não muito confortável, pode até ser que algum de nós aqui já tenha pensado nisso. Só que depois as coisas vão acontecendo, a gente vai trabalhando, né? Pessoas vão surgindo, as coisas vão se restabelecendo ao longo dos anos, e aí depois esses pensamentos vão embora, porque você conseguiu reconstruir. A gente precisa entender que a mensagem espírita é de que tudo passa. Se você está passando por momentos ruins, calma, vai passar. Mas assim também que essa mensagem nos alerta que se nós estamos passando por bons momentos, calma também, porque vai passar. E desses fatores que levam as pessoas a tentarem tirar a própria vida, são os mais diversos, mas, por exemplo, a solidão. A solidão, ela só é bem-vinda quando ela é desejada, quando a pessoa quer estar sozinha. Só que assim, a maioria das pessoas não sabe lidar com isso. E é difícil, porque a solitude, ela é maravilhosa quando bem desejada, quando você consegue entender a sua essência, você consegue entender o seu objetivo de vida, as coisas tendem a ficar mais fáceis. Mas nós somos, naturalmente, seres sociáveis. E é muito difícil você ficar sozinho o tempo todo, o resto da sua vida. Solitude é muito bom, mas sim, a gente precisa de pessoas na nossa vida. Claro que precisa. Você pode morar sozinho, você pode não ser casado, mas sim, é importante você ter pessoas ao seu lado. E outro fator que é alarmante, que é perigoso, que pode levar as pessoas a tirarem sua vida, é a depressão. E existe ali um perigo muito iminente, porque geralmente a gente acha que a pessoa depressiva ela vai tirar a sua vida quando ela está mal. Não é isso que os psiquiatras dizem. Pelo contrário. A pessoa, quando ela está depressiva e ela está sob um tratamento médico, que é importante, ele precisa acontecer. No tratamento médico é assim, a pessoa começa a tomar alguns remédios e a gente precisa colocar na nossa cabeça que não tem problema nenhum em tomar medicamento, tá? Existem muitas pessoas que têm preconceito com medicação, mas gente, se a medicação está ali, ela precisa ser usada. Se ela está sendo prescrita por um profissional da área, ela precisa ser utilizada daquela forma. Muita gente acha que o medicamento da depressão, você vai ter que usar ele a vida toda. Existem casos e casos, existem vários tipos de tratamento. E assim, algumas pessoas, sim, pequena parte delas talvez tenha que tomar um antidepressivo o resto da vida. Mas na maioria dos casos não. Boa parte dos casos consegue ser controlado, né? Toma ali algumas doses, o psiquiatra, o neurologista vai avaliando o paciente de acordo com a evolução, vai aumentando ou diminuindo essas doses. Por isso, o acompanhamento médico é necessário. Esse acompanhamento médico é oferecido no SUS, né? Mais para frente nós vamos falar sobre isso. E a gente acha que a pessoa depressiva ela vai atentar contra a própria vida quando ela está mal. Os médicos dizem que não. Geralmente, a família precisa estar mais junto quando a pessoa está boa, quando ela começa a reagir sob o efeito da medicação. Porque é nessa hora que ela aparentemente se mostra estar forte, quando ela aparenta estar bem, é onde ela tem força para cometer o ato. Porque quando ela está mal, dificilmente ela vai conseguir, porque ela não tem força. Não que ela não vá, pode ser que ela tente, mas o problema está quando ela está bem, quando ela está firme, quando ela está reagindo aos efeitos da medicação. Outro fator que acontece, né, que infelizmente é quando eu digo que a gente ainda não aprendeu a amar, né? Conflitos conjugais e de relacionamentos. Acontece ainda. Quando acontece algum problema no casamento, algum problema no relacionamento, e a outra parte se sente vazia e acaba tirando a própria vida. Gente, é muito difícil isso. E não cabe a nós fazer qualquer tipo de julgamento. Bom, problemas financeiros, problemas pessoais, profissionais.
As pessoas se sentem às vezes humilhadas quando tem algum problema financeiro, né? Você chega ali, né, o cliente do banco tem ali todo mundo te atendendo bem, de repente você está endividado. Gente, pode acontecer com qualquer um. A gente precisa ter sabedoria de que sim, pode acontecer. E como lidar com isso? Todos vamos ter problemas. E é difícil, porque o nosso cérebro, ele é programado para viver. A médica Ana Beatriz Barbosa, ela fala muito, né, ela é muito famosa, ela fala muito nos seus vídeos que o nosso cérebro ele é programado para viver. Então, assim, o único momento que o teu cérebro não sabe como reagir é quando você está morrendo. Porque assim, se você está gripado, se você tem alguma doença, se você machucou, o seu cérebro sabe exatamente como agir. O momento da morte não. É onde o cérebro ele entra em pânico e fala: o que é que está acontecendo com esse corpo? E quando a gente tem esses pensamentos de extermínio, autoextermínio, pode ter certeza que alguma coisa anormal está acontecendo. É claro que eu não vou ser leviano de dizer que tudo isso é influência espiritual. Não, pode ser que não. Pode ser diversos outros problemas de saúde que podem estar acontecendo ali. Por isso é importante a orientação médica. Por isso é importante também a gente não se isolar, a gente não guardar as nossas mágoas, a gente não querer ser forte o tempo todo, porque é impossível. Vai ter momentos ali que a gente vai ter que pedir desculpa, vai ter momento ali na nossa vida que a gente vai ter que dar um passo para trás, porque não tem como a gente acertar sempre. E o que está acontecendo muita gente acha que é bobeira, mas não. O bullying nas escolas também é um fator hoje que é preocupante, precisa ser falado nas escolas. A gente sabe muito bem que as equipes de educação infantil, né, os professores que trabalham também com jovens e adolescentes, estão cada vez mais antenados nesses assuntos, porque é uma realidade, porque acontece. E sim, uma criança que recebe um apelido, ou que um coleguinha faz uma brincadeira, pode gerar traumas ali que vai ser difícil daquela criança superar. E às vezes ela tem vergonha de falar para os pais, às vezes ela tem vergonha de falar para algum coleguinha, às vezes ela aceita aquela brincadeira porque tem vergonha de falar que não gostou. Então o nosso olhar precisa estar muito atento. E assim, o desafio das educadoras e educadores do Brasil já é imenso, né? Levar a educação no Brasil hoje é uma tarefa que não é para qualquer um. E ainda mais agora, diante, né, das coisas que vão acontecendo, desse fenômeno da internet, né, que não tem como segurar os nossos jovens, as nossas crianças. Eles já nascem ligados com a tecnologia. E aí a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, assim, eu admiro muito os profissionais da educação porque eles estão muito atentos a cada dia sobre o bullying nas escolas, dentro da sala de aula, na hora do recreio. E assim, é um debate que a gente precisa levar no nosso dia a dia. O professor, ele tem ali, né, diversos alunos, não tem como ele dar uma atenção especial só para um. Às vezes uma sala de aula com 30 crianças. Mas quando uma criança não está bem, ele consegue perceber que tem alguma coisa de errado. E é importante a participação dos pais. É importante também os pais aceitarem o que os professores estão falando, porque eles não falam por mal. Então, precisa ter um diálogo entre família e escola. Outra coisa muito perigosa são as drogas lícitas, né? Eu sempre falo aqui, e assim, quando a gente tem algum problema, a gente precisa buscar ajuda. Mas tem o álcool, por exemplo, que está aí desenfreadamente para qualquer pessoa, até criança compra cerveja em bar, duvido, né, lugares aí que não vendem. Isso é muito preocupante, porque o álcool hoje ele é uma ferramenta social. Na verdade, a gente está colocando ali um veneno. E qual que é o veneno? Qual que é a diferença ali do remédio e do veneno? É a dosagem. Qualquer um de nós pode tomar uma cerveja sem problema nenhum. A gente pode tomar um vinho sem problema, mas o álcool ele se torna um veneno quando a gente não consegue administrar, quando a gente não consegue entender que aquele líquido ali é desnecessário. A gente pode chegar para aquela bebida e falar: eu não preciso de você. Mas ele é um fator que quando você, eu bebo para poder dormir tranquilo. Tá, tudo bem, você vai bebendo aquela substância. E a cada dia que passa, devido à ansiedade, devido a alguns problemas,
devido a diversos fatores que acontecem no dia, o perigoso é quando a gente vai aumentando essa dose. Aí a pessoa toma uma cerveja para relaxar, depois já mistura com uma outra coisa, e depois já pega uma outra bebida, vai fazendo aquele coquetel de bebidas e não percebe. E isso é um fator que, quando a gente não está bem, o álcool, ele sim é um grande inimigo. Ele é um grande inimigo. Porque a gente acaba dependendo daquilo. E muitas vezes, com alguns pensamentos, né, a gente acaba fazendo coisa que não deve. O álcool é sim hoje. Está em todos os lugares, está vendendo até em farmácia. Né? Eu me lembro que eu estive na capital esse ano e eu vi lá uma farmácia, uma grande rede de farmácias lá de Belo Horizonte vendendo cerveja. Tudo bem, é carnaval, né? Certo? Eles estão querendo lucrar com isso. Aí eu chego aqui na cidade, numa data normal, tem uma filial aqui e está lá a droga do álcool na cerveja. O lugar que deveria ser para nós comprarmos remédio, está lá também. É claro, pega quem quer, não está lá, ninguém está colocando na sua mão. Mas a gente tem que saber fazer as nossas escolhas. E isso é muito difícil. Porque até então uma latinha de cerveja não faz mal para ninguém. E de fato pode até ser que não faça mesmo. Mas a gente não percebe o perigo que está ali. Isso serve para todos nós. Né? Um outro fator que acontece, aí já é uma coisa mais difícil, é com os pais. Não sei se vocês já ouviram falar de uma síndrome chamada Síndrome do Ninho Vazio. Isso acontece quando os filhos se casam ou quando os filhos saem da casa dos pais. E o fator agravante é o seguinte: o filho está bem, ele constituiu família, está trabalhando, está fazendo a sua vida, está ali perfeitamente caminhando, mas alguns pais acabam se sentindo muito vazios. É como se não fossem valorizados, mas eles são. É um sentimento ali de inutilidade que é perigoso. Então, assim, muitas mães e pais se dedicam aos filhos inteiramente, depois que eles se tornam independentes, acreditam que não tem outros papéis. Dessa forma, desenvolvem a sensação de angústia e total abandono. E aí está o problema. Né? Você pode fazer muitas coisas no seu dia a dia, mas e para você saber que você pode fazer isso? Porque às vezes a pessoa começa com aquela angústia sem perceber. De repente aquilo vai aumentando, aumenta cada vez mais. A pessoa já começa a se colocar numa redoma de sentimentos ruins que ela não consegue sair. Às vezes ela nem percebe e está lá, sofrendo. Só que está sofrendo por um problema que não existe. É diferente quando você está vendo o seu filho por uma situação difícil e você nada consegue fazer. Mas nesses casos não. Os filhos estão bem e os pais se sentem ali como se fossem inúteis e não são. Eles têm um papel muito importante na vida dos filhos, principalmente quando os filhos saem de casa. Porque os pais acabam sendo, na grande maioria das famílias, uma referência para nós. E assim, existem mitos e verdades sobre esse tema. Quem pensa em cometer suicídio realmente quer se matar? A maioria das pessoas, na verdade, não estão pensando em se matar, elas querem se aliviar. Então, assim, é delicado esse assunto, porque nós já temos relatos na literatura espírita de que, em algumas situações, alguns espíritos tiraram a própria vida, depois, quando foram resgatados no plano espiritual, viram ali a espiritualidade trabalhando, intuindo e dando possíveis condições para a pessoa pensar na resolução dos seus problemas. Só que ela estava tão agoniada e tão dolorida que não conseguia enxergar o outro norte. É verdade que as pessoas que querem se suicidar não avisam? Às vezes sim, às vezes é uma grande surpresa. Às vezes ali é uma situação tão complicada, tão desesperadora, que você nem imagina que a pessoa estava pensando nisso. Você nem imagina que aquela pessoa tinha problema. Mas em outras situações, que é na maior parte dos casos, a pessoa começa a dar algumas dicas de que ela não está bem. Não de que ela vá se matar, mas que ela não está bem. Ela começa a reclamar que a vida não tem sentido, ela não consegue fazer suas escolhas, né? Uma coisa que ela gosta muito. Você quer tal coisa? Tanto faz, tanto fez. Então, em boa parte dos casos, a gente consegue ver que a pessoa não está legal pelo que ela está falando. Ou numa situação de alegria, numa festa, ela chega e fala: minha presença aqui
pouco importa. Eu poderia não estar aqui. Então, é difícil isso, né? Mas quando a gente observar que alguma pessoa não está bem e está dizendo, falando que, olha, minha presença pouco importa, se eu sumir ninguém vai sentir falta, ela, na verdade, ela está pedindo socorro. E os nossos ouvidos precisam estar atentos a isso. Uma vez suicida, sempre suicida? Claro que não. Muitas pessoas que hoje vivem bem, no passado elas tentaram, conseguiram recuperar, conseguiram viver, conseguiram seguir adiante. E como eu disse, alguns casos, os pensamentos são por causa daquele problema. O problema foi resolvido, nunca mais a pessoa pensa em tirar sua própria vida. E o suicídio, ele não é um ato nem de covardia nem de coragem. A pessoa ela não soube, ela não conseguiu lidar com a pressão. E não cabe a gente a julgar, né? É claro que existem vários fatores ali envolvidos, é muito difícil a gente generalizar, mas a gente precisa estar atento. Todos os casos vão ser evitados? Claro que não. Vai ter casos que você vai ver aquela pessoa doente, aquela pessoa depressiva, você não vai conseguir. Ela vai realmente tirar a própria vida. Mas ainda há uma esperança de que, falando sobre o assunto, ela consiga, de certa forma, enxergar um outro norte sobre aquilo que ela está sentindo. Em boa parte dos casos pode ser evitado sim, mas eu não posso garantir todos. Ninguém pode garantir todos. Uma coisa importante, que isso por que os dados não são tão divulgados assim? Muita gente pensa que existe uma omissão por parte das autoridades de não falar sobre isso, mas na verdade o buraco é mais embaixo. É muito perigoso. A gente fala assim, mas a gente tem que falar para tentar evitar. Sim, mas a gente tem que ter responsabilidade ao falar sobre esse assunto. Por quê? Hoje, no jornalismo sério, existe uma recomendação para que não fale sobre esse tema nas mídias. Quando acontece algum suicídio na cidade, e aqui acontece muito, praticamente 2 por dia, a gente quase não ouve falar. E a orientação é essa mesma. Só que a orientação não é para omitir os casos. A gente tem que tomar um cuidado muito grande quando vai falar sobre isso. Não mostrar a imagem da pessoa falecida, não falar de como que ela tentou contra a própria vida, porque, infelizmente, algumas pessoas que assistirem ou que verem isso acontecer vão querer fazer igual. Algum tempo atrás, teve uma equipe responsável aqui na região que mostrou como uma pessoa tirou a própria vida. No mesmo local, na mesma semana, pessoas foram lá e tentaram fazer igual. Então a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande para falar sobre isso. Porque, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, eles têm um relato dizendo assim, considerando o efeito de contágio, recomenda que os casos de suicídio sejam reportados com cuidado. A não divulgação do método empregado, a não divulgação de fotos do morto ou de cartas de despedida, a não glamorização da pessoa morta por suicídio, a cobertura sensacionalista e repetitiva sobre o caso e não explorar o caso com julgamentos morais. Isso a gente se aplica a muita coisa, né? É claro que hoje, a gente sabe que acontecem infelizmente aconteceram no passado alguns ataques a escolas aqui no Brasil. Não era um suicídio, mas era um ataque. E aí alguém que pensou sobre isso, uma empresa de grande mídia, que não vamos citar nome, porque não cabe a nós isso. E aí teve essa grande emissora de TV, que é a emissora de TV, rádio ou internet, ela colocou como regra interna no departamento de jornalismo que a partir do momento que tiver ataque em escola, o fato vai ser noticiado com uma pequena manchete, uma pequena reportagem, sem detalhes e sem mostrar o sofrimento. Para quê? A grandona fez isso, todos os outros canais também começaram a fazer. Porque, infelizmente, alguns adolescentes ali que não têm ali uma saúde mental muito dentro do padrão, ou sem julgamento, gente, mas que não tem ali uma saúde mental muito equilibrada,
ao assistir aquilo, começa a planejar pela internet e chamar pessoas para fazer os ataques nas escolas. E com o suicídio é a mesma coisa. Então hoje no Brasil, a mídia que não é sensacionalista, quando tem uma tragédia como essa, ela só fala aquilo que é necessário. Se for uma celebridade, se for uma pessoa conhecida na região, ela pode até comentar, faleceu tal pessoa e apenas. Né? Porque infelizmente tem gente que assiste, tem gente que já está com aquela ideação na cabeça e quer fazer igual. E quando a gente veio falar, né, para exemplificar sobre ataques em escolas, por exemplo, aqueles adolescentes que que planejaram ataques, é porque eles queriam aparecer no jornal e ficarem famosos. Então, se um ataque em escolas causa esse efeito de contágio, o suicídio também. E os efeitos dessa publicidade são catastróficos. Na imprensa responsável, a gente ainda consegue, né, através de profissionais do jornalismo, né, empresas aí que pensam na consequência que a comunicação pode trazer, conseguem ainda filtrar. Mas uma coisa que a gente não consegue filtrar são as redes sociais. Isso não tem como. Né? E aí vem aquele debate muito idiota por parte de uma sociedade doente, de que, mas eu tenho a minha liberdade de expressão. Sim, você tem, nós temos, a gente tem que ser livre, mas nem tudo pode ser falado. Aquilo que a gente fala porque acha que está certo, tem consequências. Uma palavra sua, uma postagem sua fora de hora, pode causar um efeito catastrófico. Então, sim, na imprensa a gente tem esse filtro, mas nas redes sociais nós não temos. A maioria dos nossos jovens tem rede social, a gente não sabe como lidar com isso. Né? Então, assim, o jovem ele precisa da sua privacidade, é claro que precisa, mas os pais também precisam estar atentos. Né? Há um tempo atrás tinha uma brincadeira idiota chamada Baleia Azul, que foi uma catástrofe aqui. Né? E até então você vê o nome, que nome bonitinho, Baleia Azul. Você vai ver o veneno que é aquilo, e como que a gente vai saber? É muito difícil, não tem receita. A gente precisa estar atentos. Os nossos filhos estão ali e acabam sendo influenciados. Nós acabamos sendo influenciados na vida adulta, imagina eles que são adolescentes. Bom, né? E para a gente entender, né, esse tipo de assunto, né? A gente precisa ter empatia, porque quando a pessoa vem pedir ajuda para nós, ou quando ela vem falar sobre isso, o que ela está querendo na verdade? Ela está querendo ser respeitada, ela está querendo ser levada a sério, ela quer ter o seu sofrimento levado em consideração. E na maioria dos casos não é isso que acontece não, sabe? Você vai falar de uma angústia sua, o outro fala assim, mas isso é bobeira. Não é, gente. Então que a gente entenda esse problema, que quando alguém vier falar com a gente, você tenha ouvidos para ouvir e não para julgar. Porque, olha, julgamento não serve para absolutamente nada. Né? Eu digo assim, às vezes a opinião da gente não serve para a gente, imagina para os outros. Mas ouça o que o outro quer te falar. Respeita o outro. A gente precisa ter privacidade nesse tipo de assunto. Sabe, se a pessoa comentou algo com você, se você aconselhou ela, ou se você só ouviu, não é sair falando para os quatro cantos, não. Porque a pessoa, quando ela confia em você que ela não está bem, é porque ela está confiando em você. E a dor aumenta quando ela vê que o negócio virou uma fofoca. A gente pode, de certa forma, encorajar a pessoa, a gente pode também estimular a pessoa a continuar um caminho ruim, dependendo do nosso olhar, do nosso julgamento, daquilo que a gente fala. Então é muito importante a gente ouvir, mas ouvir com os olhos também. Né? Bom, diante de uma pessoa sobre o risco de suicídio, o que a gente faz? Porque até então a gente está falando aqui, mas e quando a gente está vivendo isso com alguém por perto, o que a gente faz? A primeira coisa é a pessoa, ela precisa entender que ela está com algum problema. Não adianta você dar o passo pela pessoa, porque não adianta. É ela que tem que ter a noção do que está passando com ela. Então a gente precisa incentivar a pessoa a procurar ajuda dos profissionais de saúde. Se for o caso, se você puder, ofereça a ir junto com ela, porque às vezes a pessoa se sente com vergonha.
Se você acha que a pessoa está em perigo, um perigo imediato, procure não deixar ela sozinha. Seja responsável ao escolher as pessoas a estar na companhia dela. A gente precisa estar em contato constante com essas pessoas. Não condenar, não fazer aqueles comentários idiotas de que isso é loucura, você é fraco. Não faça isso, pelo amor de Deus, porque às vezes a pessoa está num momento fraco e aí ela escuta isso, é um estopim para ela explodir. Então, muito cuidado com isso, não banalizar esse negócio, sabe, de é falta de Deus, é falta de fé, isso é falta de vergonha na cara. Isso é o que a pessoa não precisa ouvir, muito pelo contrário, tá? E nada de sermão também, sabe? Tem tanta gente com problema pior, você vem aqui e encheu a paciência. Não faça isso. Levanta a cabeça, sabe? Enxerga a vida colorida, gente, não é assim que funciona. Se vocês querem acolher uma pessoa que está com esse tipo de pensamento, às vezes o resultado é o seguinte: é você chegar nela e falar assim: olha, estou aqui do seu lado, mesmo você não querendo falar comigo, mesmo você não querendo se abrir comigo, eu estou aqui, eu estou te dando minha presença, e se quiser usá-la, fique à vontade, porque eu não vou te deixar só. É claro que nem sempre a gente consegue fazer isso, mas se conseguir, faça, porque pode ter resultados aí. E a gente também deve procurar os serviços de saúde, os CAPs, as unidades básicas de saúde, saúde da família, os postos de saúde, os centros de saúde. As equipes precisam estar preparadas para atender aquelas pessoas de ideação suicida e também para aquelas que já tentaram suicídio. Em caso de emergência, quando a pessoa tenta alguma coisa ali, ela, como eu disse para vocês, a maioria dos casos as pessoas atentam contra a própria vida, e nos casos em que ela não consegue, se ela estiver ferida, aí a gente precisa acionar a emergência. Não é só fazer um curativo, não é só conversando, quando a pessoa ela realmente tenta se autoagredir, aí ela precisa de uma equipe de emergência. O SAMU é um deles, na cidade aqui, que é Pouso Alegre, eles fazem um brilhante trabalho, em especial para as pessoas que atentaram contra a própria vida e estão ali precisando de socorro imediato. Um serviço muito importante que acontece, é pouco divulgado, mas deveria ser falado sempre. Existe o Centro de Valorização da Vida, o CVV. São uma equipe de pessoas que estão ali preparadas para ouvir as pessoas que estão sofrendo. Eles têm ali, pela ligação 188, que é gratuita, vai ter alguém para atender, vai ter alguém para escutar a voz daquela pessoa, e um preparo que essa equipe tem para ouvir e tentar de alguma forma levar um pouco de paz ali para as pessoas que estão sofrendo. O número do CVV é ligação número 188. Se eu não tiver, tem aqui o número 141 também, ligação número 141. A gente se desculpa que tem dois números aqui. Falamos das consequências, e agora no mundo espiritual. O que acontece com quem comete o suicídio? Bom, imediatamente, quando a pessoa tira a própria vida e ela consegue se auto-exterminar, em quase todos os casos ela se vê fora do corpo quase que instantaneamente. E aí começa a cair a ficha, ela começa a sentir ali que, opa, tem algum problema aqui, continuo vivo. E agora, o que eu faço? Quando o desencarnado vê o choro e o desespero dos familiares, o problema aumenta. A gente pode dizer que cometer o suicídio na visão espiritual da situação é sair do sofrimento e cair numa tortura. É sair do ruim e ir para o pior. Ter o pensamento de que ao tirar a vida tudo acaba e consequentemente o sofrimento também, não é uma verdade. Imediatamente após o ato, se vê um espírito ali iludido, rodeado de incertezas e um sofrimento inexplicável. As consequências diretas no nosso perispírito. O nosso perispírito é o corpo espiritual. Se eu atentar contra o meu corpo, vai ter ali problemas que vão ser gerados no perispírito. E eu vou precisar desse perispírito para reencarnar na próxima. Então, o efeito de uma bala de revólver, por exemplo, se essa bala for alojada na região cerebral, eu posso vir na próxima vida com alguma limitação mental. Não estou dizendo que todos os casos são assim, claro que não.
A espiritualidade, ela trata caso a caso. Quando a pessoa ela utiliza substâncias químicas ali para tirar a sua vida, ela poderá vir uma úlcera muito grave, problemas no esôfago. Quando ela consome algum líquido para se auto-exterminar, vai ter consequências também na sua próxima reencarnação. Bom, no caso em que a pessoa ela mutila seu corpo, né, por diversos motivos, ela poderá vir com limitações físicas. Né? Algumas pessoas nascem sem um braço, sem uma perna, e assim, todos os casos são assim. Então qualquer pessoa que venha com alguma limitação é porque ela foi suicida na vida passada? Claro que não. Claro que não. No processo reencarnatório de cada um de nós, existe-se um motivo do porquê daquela aprovação. E é bom a gente levar em consideração também que em vidas passadas, muito provavelmente a maioria de nós aqui, por 2 ou 3 vidas ou até mais, a gente já tenha cometido esse ato. E isso não quer dizer que nessa vida a gente não vai fazer. Pode acontecer, problemas acontecem. Ah, mas eu sou espírita. Grande coisa. Ah, eu sou espírita. Não é nada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Também suicídio acontece com os nossos colegas espíritas. Ah, mas ele sabia, ele tinha informação. Sim, mas é uma pessoa como qualquer outra que tem problema como qualquer outra. Qual que é o privilégio de ser espírita? Nenhum. Quando você morre, chega lá no umbral ou no nosso lar, você acha que alguém vai te perguntar qual foi a tua religião? Isso pouco importa. Ah, mas é isso. Não interessa. O que interessa é como que a gente vai agora reconstruir todas essas mazelas, todos esses problemas que a gente reencarna no nosso perispírito, tem efeito reparador. Aí tem aqueles comentários: então eu nasci com um fluido espiritual ali para viver 80 anos. Eu tirei minha vida, vou ficar vagando na Terra por 80 anos. Não posso ser leviano de falar isso. A espiritualidade está trabalhando o tempo todo. Os espíritos suicidas são resgatados. E muito daquilo que eles vêm passar de provação na própria vida foi porque eles mesmos escolheram, eles mesmos participaram do processo reencarnatório. Porque assim, no plano espiritual você vai ser acolhido, você vai ser reeducado, vai ter ali uma recuperação, mas o sentimento de vergonha, o sentimento de culpa, muitas vezes aquele espírito não vai conseguir eliminar. Então ele sente a necessidade de vir com algum tipo de limitação, para que ele possa aprender a valorizar aquele corpo, aquela condição de vida que é reparadora. E quando alguém chega na nossa família com algum tipo de problema, algum tipo de deficiência, isso exige da família um amor muito maior, que é um amor que realmente está ali presente. E a gente pode pensar: nossa, mas Deus é injusto. Claro que não. Existem pessoas ali naquela família que aceitaram aquela reencarnação para que o espírito se sentia acolhido, se sentia amado, para que quando ele voltar para o plano espiritual, ele possa sim ter reencarnações melhores, mas nessa, um pouquinho mais de amor. Claro que não é fácil, mas sim, a reconstrução dos espíritos suicidas é o amor. E claro que, para qualquer alma que sofre, se você quer arrebentar a porta do céu, se você quer ali realmente ajudar aquele espírito que tirou a própria vida, você pode fazer a sua prece. Olha, isso tem um efeito incrível para aqueles espíritos que sofrem. É como se a cada dia aquela ferida aberta vai colocando um novo curativo até cicatrizar. É importante as nossas preces. É importante porque isso ajuda a amolecer aquele coração ali que está vivenciando uma ressonância de culpa e ela não consegue escapar dessa culpa. Outra coisa importante para nós encerrarmos a nossa noite: acontece também o suicídio indireto. A pessoa morre ali de morte natural, mas na verdade não foi morte natural não, sabe? Os excessos, o uso de droga, o uso exagerado da bebida, toda e qualquer ação ou ato provocado que prejudica a saúde do nosso corpo, ao longo do tempo, se for feita constantemente, é considerado ali um suicídio indireto. Por quê? Nós estamos ali colocando substâncias tóxicas no nosso corpo, contaminando o nosso perispírito, e aí acontece uma morte por causa daqueles excessos.
Aí a avaliação espiritual é assim, nossa, mas o fulano ele podia viver muito mais, muito bem e com saúde, mas ele usou muita substância que não deveria. Então a morte foi provocada por ele mesmo. Porque se ele conseguisse ali, evitar esse tipo de substâncias, ele viveria muito melhor, ele viveria com uma qualidade de vida absurda e conseguiria completar o seu plano reencarnatório. Claro, cada caso é um caso. Para ajudar, preces. As preces servem para a gente também. E depois que acontece o ato do suicídio, a primeira coisa que a gente tem que ter é cuidado com a família, sabe? Não tocar no assunto com a família, sabe? Porque os familiares se sentem corresponsáveis por isso, e não são. Os familiares se sentem envergonhados, eles se sentem ali entristecidos e com vergonha. Aonde vai? Ele vai falar da pessoa que se matou. Ai, meu Deus, eu sou um fracasso, eu sou um pai fracassado, eu sou um avô fracassado, porque eu tive culpa. Não, gente, a família não tem culpa, os amigos não têm culpa. É diferente daqueles casos que você induz a pessoa a se matar. Aí sim, lá no plano espiritual, na sua próxima reencarnação, você vai ter que reparar isso. Mas na maioria dos casos, não, a gente não tem culpa. Então, quando você vê uma pessoa enlutada por causa de um suicídio, a primeira coisa é ter o contato nos olhos. Se ela quiser falar sobre o assunto, ouça, respeite ela e ofereça a sua presença. É o que a gente pode fazer no momento. É um assunto delicado, é um assunto que pode acontecer na casa de qualquer um de nós. E como eu disse a vocês, talvez com a gente mesmo. É claro que é um clima muito difícil a gente falar sobre isso, mas a gente tem que entender que nada está perdido. E a partir do momento que a pessoa cometeu esse ato, faça suas preces. Lembre dos bons momentos que você teve com ela. Ou se não teve, peça para a espiritualidade, peça para Deus, para que vocês possam se reencontrar numa próxima vida, se refazer. É possível reconstruir, é possível ser feliz. E diante de uma dor tão grande como essa, que a gente sirva de instrumento para aquele que sofre. É um assunto delicado, é difícil, mas é uma realidade, está acontecendo todos os dias. E eu desejo do fundo do meu coração que vocês não passem por isso, porque é muito triste, sabe? É uma situação ali que, olha, é difícil da gente superar. Eu acho que de todos os lutos, né? Porque luto não tem como você medir a dor, mas o suicídio ele mata duas vezes. Ele mata a pessoa que se mata e ele mata as pessoas que ficam. Então que a gente tenha sabedoria, que a gente tenha, de certa forma, resiliência para passar por esse momento e a esperança de reencontrar, né? Reencontrar ou no plano espiritual ou numa próxima vida melhor. Porque o nosso objetivo aqui, sim, é ser feliz na medida do possível. O planeta Terra não é um planeta perfeito, nós não somos espíritos perfeitos. Se tiver que ter problema, é aqui mesmo que a gente vai passar, mas que a gente tenha pelo menos um abraço fraterno. Saber que a cada ser humano, né, é um mundo diferente, mas é um mundo movido a sentimentos, a sensações, que pode acontecer com qualquer um de nós. Diante disso, eu agradeço a presença de vocês. Né? Eu peço, por favor, hoje, se vocês puderem, quando chegar em casa, ou quando tiverem o seu momento com Deus, para levar um pensamento para aquelas pessoas que tiraram a própria vida, e que possa levar uma prece também para os familiares, para os amigos das pessoas que tiveram a perda de um ente querido, por uma morte tão trágica como essa. Isso a gente pode fazer. Então, diante da mensagem da noite, eu peço nesse momento a proteção dos espíritos aqui, benfeitores desta casa. E rogamos a Deus, nosso Pai, que tens todo o poder e bondade. Dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai.
Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes, piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem, que a vossa bondade permita os Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, com a bondade, com a beleza, com a perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Assim é e assim será. Eu agradeço a todos pela presença, que tenham uma ótima semana e até o nosso próximo.